Bem-vindos à nossa terceira parte sobre Constituição Federal dentro da matéria de Direitos Humanos, sobre a prova da Polícia Civil de Minas Gerais. A gente vai falar hoje sobre os direitos sociais. Para quem não sabe, a gente já tem mais duas aulas anteriores sobre a Constituição. A primeira aula a gente falou do artigo 1º ao 4º, a segunda aula sobre o artigo 5º e agora a terceira e última parte a gente vai falar sobre os direitos sociais, tá? E a gente vai falar do artigo 6º até o artigo 17. Para quem tem apostila, pode me acompanhar pela apostila, o item 9.2. Para quem não tem, é só me acompanhar pelo vídeo que a gente vai exibir também. Então vamos lá. Artigo 6º, são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Gente, para quem ainda não viu, vão assistir lá a primeira aula do artigo 1º ao 4º. E lá eu expliquei para vocês os direitos de primeira, segunda, terceira dimensão ou geração, né, de direitos humanos, direitos fundamentais. E aqui, quando a gente fala de direitos sociais, a gente está falando dos direitos de segunda geração. Por que isso é importante? Porque os direitos de segunda geração eles estão relacionados ao princípio da igualdade. E eles também, foi a época que a população descobriu que necessitava de uma atuação positiva do Estado para garantir alguns direitos. Então, esses direitos que estão aqui no artigo 6º são os direitos sociais que eu preciso de uma prestação positiva do Estado. Então, o Estado tem que agir de alguma forma para garantir, para efetivar esses direitos à população. E eles também estão relacionados com condições de vida digna, né, com condições da pessoa viver socialmente. E aí, aqui a gente está falando aqui que tem o direito à educação, saúde, alimentação, trabalho. Esses direitos aqui é importante a gente gravar que eles estão lá no artigo 6º, né, no caput do artigo 6º. E aí a gente fez aqui um mnemônicozinho que eu vou explicar para vocês. É o PATS ao quadrado, MEL, mora, trans, assis, tá? Então a PATS MEL mora com trans, assis. PATS MEL mora com trans, assis. Então, o P aqui, ó, previdência social, A de alimentação, T de trabalho, S ao quadrado, tá? Então, S duas vezes, de segurança e saúde. O MEL de maternidade e infância. Quando eu falo de maternidade e infância, eu tô falando da proteção à maternidade e à infância. O E de educação, L de lazer, o mora de moradia, né? Se ele mora, eu tô falando da moradia. O trans de transporte e o assis de assistência aos desamparados. Tá? Então, esse é o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais, que precisam de uma prestação positiva do Estado e estão relacionados, são direitos que visam assegurar condições de vida digna dentro da sociedade. Tá? Eu acho que assim fica fácil de lembrar. Então, bora para o artigo 7º. No artigo 7º, a gente vai falar sobre os direitos dos trabalhadores. Então, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui antes de eu explicar o artigo 7º. Normalmente, em direitos humanos, dentro da matéria de direitos humanos, eles não vão pedir para vocês entrar muito nesse mérito aqui dos direitos sociais, não. Vocês têm que saber que existe e saber mais ou menos quais os direitos que estão dentro dessa categoria, tá? Não vão cobrar a letra de lei, não. Pode ser que numa prova ou outra você encontre, mas dentro da matéria de direitos humanos isso aqui é mais difícil. Por que eu estou trabalhando com vocês item por item aqui? Porque também dentro do edital seu, eu acho que se não me engano é no item 4.3, tem direito constitucional, né? E aí eles vão cobrar esses mesmos artigos aqui. Aí sim, lá tem muita chance de cair letra de lei. Então, bora lá para o artigo 7º. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, aqui, o artigo 7º vai trazer direitos dos trabalhadores. E ele dividiu os trabalhadores em duas categorias: trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. E além desses direitos previstos no artigo 7º, eu posso ter outros, né, que visem a melhoria da condição social definidos em outras leis. Tá? Então, o caput do artigo 7º, tá vendo o tanto de informação que ele traz para a gente? Então, quais são os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal? O inciso 1 aqui, ó. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, o inciso 1º, ele está falando que o empregado, ele somente poderia ser demitido por justa causa. Só que acontece, para isso acontecer, eu preciso de uma lei complementar que vai trazer como que isso funcionaria, tá? Vai colocar lá quais seriam os requisitos, os passos necessários, né, para que ocorresse essa demissão somente por justa causa, né? Que o que está falando aqui no caput, no inciso 1, está falando de proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, o que a gente entende é que a despedida, né, a demissão, ela ocorreria somente por justa causa. E também preveria uma indenização compensatória, além de outros direitos. Só que ainda essa lei complementar ela não existe. Então, o que acontece é que as empresas, os empregadores, eles podem sim demitir sem motivo nenhum, tá? Então, a gente ainda precisa de uma lei complementar, mas a letra de lei, tá? A gente tem a relação protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. O item 2, que é mais que a gente tem de direito, né, os trabalhadores? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. A gente até destaquei aqui, ó, involuntário, tá? O desemprego é involuntário, é quando a pessoa é demitida. Quando a pessoa pede demissão, não tem direito ao seguro-desemprego não, tá? O 3, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, também é direito do trabalhador, o FGTS, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 4, Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação para qualquer fim. Gente, primeiro aqui, o salário ele é nacionalmente unificado, até botei em destaque também, tá vendo? Nacionalmente, ele não pode ter salário mínimo diferente para os estados, tá? É um salário mínimo estipulado para o Brasil inteiro, ok? E ele também é fixado por lei. Aqui no inciso 4, ele está falando aqui que o salário mínimo ele deveria atender, né, as necessidades vitais básicas. E ele colocou aqui quais são as necessidades vitais básicas do sujeito e de sua família. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. O salário mínimo, então, é para assegurar tudo isso aqui, condições de vida digna, né, dentro da sociedade. Claro que a gente sabe que, na verdade, não é isso que acontece, né, gente? Um salário mínimo não dá para pagar isso aqui tudo, não. Você pega lá 900 e poucos reais, eu não sei quanto que está o salário mínimo agora, mas 900 e poucos reais você vai pagar um aluguel e vai no supermercado fazer uma compra e mal dá isso aí, né? Mas deveria ser para atender, né, para necessidades vitais básicas e compreendidas nela todos esses direitos aqui. O inciso 5, aqui ó, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
Então, o piso salarial ele pode ser diferente por categoria, né, de profissionais. Então, por exemplo, se eu pego um piso salarial de um professor, ele vai ser diferente do piso salarial de quem trabalha no comércio, porque a complexidade das atividades e a extensão das atividades, elas são diferentes, né? Então, aí eu estabeleço pisos de salário diferentes. Outra coisa que deixa eu voltar aqui só um pouquinho no inciso 4, eu esqueci de falar, ó, que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, tá? Então eu não posso vincular o salário mínimo, por exemplo, a um contrato, tá? Eu não tenho a vinculação do salário mínimo. Por que que é importante eu saber disso? Porque às vezes eles cobram isso aqui na prova, tá sendo vedada a sua vinculação. Isso aqui cai mais vezes, tem ele mais vezes escrito nos incisos para frente da Constituição Federal. Então, é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. O inciso 6, irredutibilidade do salário, salvo o dispositivo em convenção ou acordo coletivo. Gente, vamos tomar cuidado aqui. Aqui não está falando irredutibilidade do salário mínimo, não, tá? Está falando irredutibilidade do salário. Por quê? Que é do salário, porque aqui ele está prevendo uma exceção. Então, está falando aqui que o salário ele pode sim ser reduzido, né, por acordo ou convenção coletiva. O salário mínimo não, tá? O salário mínimo ele não é reduzido por acordo ou convenção coletiva. Não existe isso aqui, está falando em redutibilidade do salário, tá bom? Então, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, se eu alcancei determinado patamar de salário, ele não pode ser reduzido. Claro que existem as exceções que está até previsto aqui, né? Convenção ou acordo coletivo. Então, vamos pegar um exemplo. Uma empresa, ela está lá arrochada, né? Com a crise econômica, e ela tem duas opções. Por exemplo, ou ela faz uma demissão em larga escala, ou ela reduz o salário de todos os trabalhadores para conseguir manter ali suas atividades. Então, ela pede com o sindicato uma reunião e faz um acordo coletivo, né, com a categoria. E aí sim, esse salário dos empregados ele vai ser reduzido para atender a demanda da empresa e evitar que vários trabalhadores sejam demitidos. Isso aí, gente, é uma hipótese, tá? Podem acontecer outras hipóteses. O inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável. Quando eu falo de salário, eu tenho duas partes, né, do salário, vamos colocar assim. Eu tenho a parte fixa e tem a parte variável, tá? A parte fixa é aquela que eu recebo igual todo mês. E tem o salário variável, que vai ser aquele pessoal que recebe por comissão. E posso ter os dois mistos, né? Às vezes tem empregado que recebe uma parte fixa e uma outra parte comissionada. Toda vez que o salário for variável, eu tenho a garantia de que o empregado ele nunca vai receber menos do que um salário mínimo. Então, esse foi o inciso 7. Inciso 8, 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, o empregado ele tem direito constitucional ao 13º. 9, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, quem trabalha de noite recebe mais do que quem trabalha durante o dia, tá? A remuneração do trabalho noturno, ela é maior, ela é superior do que quem trabalha de dia. 10, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Por que colocou aqui isso aqui? Porque, vamos colocar outro exemplo. O empregador, ele fez um financiamento para o empregado e o empregado acabou devendo o empregador. Então, o empregador, ele pega o salário do empregado e já desconta, já abate o financiamento, retém ele, né, para poder quitar esse financiamento ou essa dívida com o empregado, do empregado para com ele. Isso aí, gente, isso é crime, não pode acontecer. O empregado, ele tem que transferir o dinheiro todo, né, do salário para o empregador, ele tem que transferir o dinheiro todo
do salário para o empregado, que é o direito dele, né? E o empregado é que vai decidir quais as contas, né? Quais as dívidas dele que ele vai pagar com aquela parcela de salário. Por quê? Porque o salário ele tem que manter as condições necessárias, mínimas, né? Básicas de vida. Então, essa retenção dolosa é crime. O inciso 11, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então, gente, algumas empresas elas proporcionam aos empregados a participação nos lucros, né? Ou na participação nos lucros ou no resultado. E excepcionalmente aqui, participação na gestão da empresa. E isso tudo tem que ser regulamentado, tem que ser definido por uma lei. O inciso 12, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, é um direito previsto no artigo 7º, inciso 12 da Constituição Federal, o salário família, tá? Para os dependentes, né, em razão dos dependentes para o trabalhador de baixa renda. Outra coisa que está falando que isso aqui vai ser regulamentado por lei, então eu vou ter uma lei que vai regulamentar o salário família, ok? O 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, aqui está falando que a duração do trabalho, a regra é que ela dure 8 horas diárias, né? Até 8 horas diárias, ou não superior a 8 horas diárias, e também não superior a até 44 horas semanais. E aqui, nesse próprio inciso, ele está dando o direito, né, à faculdade de compensar horas e de reduzir a jornada de trabalho, né, mediante acordo ou convenção coletiva. Essa compensação, por exemplo, eu fiz hoje 9 horas de serviço, amanhã eu faço 7, né, para compensar essa hora que eu fiquei a mais. Ou, por exemplo, eu fiquei hoje 6 horas, durante a semana eu fico um pouquinho a mais todo dia para compensar essas horas que ficaram faltando, tá? Isso é a compensação, tá bom? Então, a regra, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Pode ser reduzido esse tempo mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o 14, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, gente, esse turnos ininterruptos de revezamento é o seguinte: para quem trabalha nas 8 horas diárias, né, é previsto lá intervalos, intervalo de lanche, intervalo de almoço, né? Então, esses trabalhadores que trabalham, ele está falando aqui, trabalham em turno ininterrupto, eles não têm essa pausa. Então, a jornada deles, ela é menor, ela é de 6 horas diárias, tá? Isso pode ser mudado mediante, igual eu estou falando aqui, pode ser mudado mediante negociação coletiva. E aqui eu vou fazer uma ressalva para vocês que aqui é negociação coletiva, tá? E essa negociação coletiva aqui, ela está abrangendo tanto o acordo coletivo quanto a convenção coletiva de trabalho, tá? A negociação coletiva é o gênero e o acordo e a convenção são espécies da negociação coletiva, tá? O 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, o trabalhador tem o direito constitucional do repouso semanal e ele é remunerado. E preferencialmente aos domingos. É preferencialmente, tá, gente? Não é obrigatoriamente, ok? Eles podem mudar essa palavrinha. O 16, remuneração do serviço extraordinário, no mínimo em 50% a do normal. Está falando aqui, gente, o que é serviço extraordinário? O serviço extraordinário são as horas extras, né? Fica fácil, serviço extraordinário, hora extra, tá? E a hora extra, ela é remunerada no mínimo 50% a mais da hora trabalhada, tá bom? Da hora normal, né? Trabalhada. O 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então,
o trabalhador também tem direito constitucional às férias remuneradas, né? E essa remuneração é pelo menos 1/3 a mais, né, do salário normal. Então, o que a gente tem que gravar é que o trabalhador ele tem direito a férias remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. O 18, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Então, gente, a mulher ela ficou grávida, né? E aí teve criança e ela tem o direito à licença maternidade. E essa licença maternidade, ela não, quando a mulher tiver de licença, não podem ser descontados dela o salário. E ela também não pode ser demitida, tá? Por esse motivo, não, ok? E também a duração da licença maternidade é 120 dias. Gente, ela é calculada em dias, não meses, tá? É porque dá diferença, porque tem mês que eu tenho 30 e tem mês que eu tenho 31, tá? Então, calculado em dias, ok? E o 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Então, como eu tenho a licença maternidade, eu também vou ter a licença paternidade. Claro que a licença paternidade não tem, né, não tem a garantia do mesmo tanto de dias que a licença maternidade, justamente por causa em virtude da condição diferenciada da mulher, né, no nascimento de uma criança. Porque ela vai ter ali o período de recuperação pós-parto, vai ter o período de amamentação, né, o período ali que ela vai procurar alguém ou procurar uma creche, né, ou um familiar com quem deixar a criança, né, quando ela tiver que voltar para o serviço. Então, a gestante, a licença maternidade, ela um pouco bem maior, né, do que a licença paternidade, tá? Mas em virtude dessa característica diferenciada que a mulher passa. O 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. O que eles quiseram assegurar aqui? Por muito tempo, a mulher foi subjugada e ficava em condição inferior, né, à do homem. Então, recebia um salário diferente do homem, também não poder, com dificuldade, ela era inserida no mercado de trabalho. Aqui o Estado ele vai ter uma atuação positiva no sentido de proteger, né, o ingresso da mulher no mercado de trabalho. E para essa proteção positiva, né, essa prestação positiva, essa atuação positiva do Estado, quer dizer que o Estado vai tomar alguma providência, né? A providência que ele vai tomar aqui é mediante incentivos específicos, só que esses incentivos específicos eles vão ser regulados em lei. O 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, se o empregador ele quer demitir o empregado, ele tem que comunicar ele previamente, por isso que chama aviso prévio, né? Passando para o empregado uma comunicação prévia. Esse aviso prévio ele é proporcional ao tempo de serviço, então você recebe de acordo com o que você trabalhou, né? Então, se você trabalhou 10 anos, o aviso prévio vai ser calculado em cima dos 10 anos. Se você trabalhou 1 ano, ele vai ser calculado em cima de 1 ano. E ele é no mínimo, o aviso prévio, ele tem que acontecer, né? A comunicação, ela tem que acontecer no mínimo 30 dias antes da demissão. O 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, é direito do trabalhador, tá? A redução dos riscos do trabalho. E essa redução de riscos ela é feita através de normas de saúde, higiene e segurança. 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, é direito do empregado também a periculosidade e a insalubridade, okay? E isso é regulado em lei. Também é direito do trabalhador a aposentadoria, né, um descanso depois de vários anos de serviço. 25, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, o Estado ele tem que assegurar ao trabalhador, né, que o filho dele tenha acesso à creche, né, ou
escola ou a pré-escola, desde o nascimento até os 5 anos. Para quê? Para proporcionar que aquele trabalhador ele consiga se manter no mercado de trabalho. O 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, os acordos e convenções coletivas de trabalho, o reconhecimento deles é um direito dos trabalhadores, né? A negociação ali com o patrão, a negociação ali entre sindicatos. 27, proteção em face da automação na forma da lei. Então, a Constituição, ela coloca como direito aqui a proteção, né, do trabalho humano, e ela veda que o trabalho humano seja totalmente substituído pelas máquinas, né, pela automação. O 28, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Então, se o empregado ele sofre um acidente de trabalho, o empregador ele tem que pagar um seguro contra acidentes, tá? Então, o empregador ele banca um seguro contra acidentes. E além desse seguro contra acidentes que ele banca, se ele agir com dolo, né? Se ele tiver dolo ou culpa, né? Nesse acidente do empregado, ele também tem que pagar a indenização. Como assim? Por exemplo, ele deixou de fornecer equipamento de proteção obrigatória e o empregado se machucou, se lesionou. Então, além do seguro, ele vai ter que pagar uma indenização para o empregado, ok? 29. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. O que está falando aqui, gente? Está falando que o empregado que se sentir prejudicado, né, resultante aí dessa relação de trabalho, ele tem o direito de acionar o empregador na justiça. Só que esses direitos do empregado, ele vai ter um prazo prescricional de 5 anos. Quer dizer que se eu adquiri um direito lá em 2015, eu tenho até 2020 para entrar com uma ação contra ele, contra o empregador, né, para pedir esse direito, se ele não me deu. Depois desses 5 anos, depois de 2020, eu não tenho mais. É como se eu tivesse perdido esse direito. E depois, por exemplo, aí eu fui demitida ou pedi demissão. Então, esse prazo ele vai diminuir um pouquinho. Eu posso entrar com a ação, se eu sair do serviço, depois de 2 anos, tá? Até 2 anos. Então, se eu saio do serviço hoje, em 2018, eu só posso entrar com a ação até 2020, ok? Então, vamos lá para o próximo, 30, né? Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, não posso ter diferenciação de salário, né? Eu não posso ter discriminação em virtude de sexo, idade, cor ou estado civil. Se a pessoa exerce a mesma função dentro da empresa, exerce a mesma atividade, então o salário tem que ser igual, tá? E aqui, gente, é dentro de uma mesma empresa, tá? Porque eu posso ter variação de salário de funções de uma empresa para outra. O 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão para o trabalhador portador de deficiência. Então, a mesma do inciso anterior, né? Eu não posso ter discriminação. Se a pessoa exerce a mesma função, a mesma atividade, eu não posso discriminar e pagar para ela um salário menor. Tá? Então, se a pessoa portadora de deficiência, ela também tem o direito ao mesmo salário. Tá? A Constituição nossa é uma Constituição cidadã, que está centrada no ser humano. Então, ela veda qualquer forma de discriminação. O 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. De novo, gente, aqui está vedando a discriminação. Eu não posso ter diferença de tratamentos porque uma pessoa exerce um trabalho manual e porque a outra exerce uma atividade intelectual, por exemplo. Okay? O tratamento ele tem que ser igual. O 33, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. O que está falando aqui pra gente? Desculpa.
33. Proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O que esse inciso está falando para a gente, trazendo de informação? Que pode ser inserido no mercado de trabalho pessoas que atinjam a maioridade, tá? Então, se insere no mercado de trabalho, podem ser contratados pessoas que atingiram a maioridade, dos 18 anos para frente. Tá? Para os menores de 16 anos, eu tenho vedado qualquer trabalho. Então, menores de 16 é vedado qualquer tipo de trabalho. Então, de 16 a 17, a pessoa ela pode ser inserida no mercado de trabalho, mas é proibida, a proibição dela de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. O 33, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Vamos destrinchar esse artigo aqui. Gente, está falando que é proibido, né, trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos. Então, maiores de 18 anos podem exercer trabalhos noturnos perigosos ou insalubres. A pessoa ela pode ser inserida no mercado de trabalho a partir dos 16 anos. Então, entre os 16 e antes dela atingir 18, né? Entre 16 e menos de 18, ela pode ser inserida no mercado de trabalho, mas ela não pode exercer trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Então, a inserção da pessoa no mercado de trabalho, ela pode acontecer a partir dos 16 anos completos, né? Então, completei 16 anos, eu posso ser contratado, né? Ser um empregado. E dos 16 até eu completar 18 anos, eu não posso exercer nenhum trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A partir dos 18 anos, a pessoa pode exercer esses tipos de serviço, tá? Menores de 16 anos, eles podem ser inseridos no mercado de trabalho apenas na condição de menor aprendiz. E a partir dos 14. Então, entre 14 e 16, entre 14 e até 16, menor aprendiz. De 16 até 18, né, até menos de 18, a pessoa pode inserir no mercado de trabalho, mas não pode exercer trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E atingida a maioridade, a pessoa pode exercer qualquer tipo de serviço. E o próximo inciso, 34, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, de novo, né, eu não tenho discriminação. A Constituição ela não pode ter estabelecido no texto, na lei, ou as leis não podem estabelecer discriminação. Então, aqui ela assegurou a igualdade entre quem já é um trabalhador permanente e quem é um trabalhador avulso. O parágrafo único ele vai trazer os direitos dos trabalhadores domésticos, né, previstos no próprio artigo 7º. O trabalhador doméstico ele não tem todos esses direitos assegurados, tá? Ele tem alguns, tá previstos aqui, eles estão falando lá, coloca aqui, tá vendo? O rol de incisos. Eu não vou comentar esse, tá? Vocês podem dar uma lida aí nos incisos anteriores para vocês verem quais os direitos que se aplicam aos empregados domésticos. E a gente vai passar agora para o artigo 8º, que vai falar sobre a associação profissional ou os sindicatos. Então, vamos lá. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. O que é importante a gente gravar desse inciso? Que o Estado ele não pode exigir autorização para a classe de trabalhadores, né, abrir para a fundação do sindicato. E ele também não pode interferir no funcionamento, na organização desse sindicato. Então, está falando aqui, está dando uma certa liberdade, autonomia para o sindicato trabalhar, né? Então, o Estado ele não pode exigir autorização, né, para a fundação do sindicato e também não pode interferir na organização dele. O que o Estado pode exigir? Ele pode exigir, deve exigir o registro
do sindicato em órgão competente. O inciso 2, né, está falando aqui que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. Então, eu tenho uma organização sindical somente na mesma base territorial. Essa base territorial ela vai ser definida pelos próprios trabalhadores e ela nunca pode ser menor do que a área de um município. Então, por exemplo, eu posso ter o sindicato dos professores de Sete Lagoas. Ou, se for definida a base territorial, pode ser, por exemplo, um conjunto de cidades, Sete Lagoas, Vespasiano, Prudente, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Funilândia. Então, essa área aqui vai ser um sindicato só. Então, dentro dessa base territorial, eu posso ter apenas um sindicato, ok? Então, inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O inciso 3º está dando legitimidade para o sindicato entrar com uma ação para defender os direitos de seus associados ou algum interesse coletivo. Tá? Então, isso aqui quer dizer que o sindicato ele pode mover o judiciário se ele entender que os seus associados foram lesados ou se ele entender que existe algum direito coletivo, né, prejudicado. O inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, a gente aqui está falando, né, que o sindicato ele vai estabelecer, né, que a Assembleia Geral de Trabalhadores, que é a reunião de trabalhadores com um quórum específico do sindicato, vai estabelecer quanto de cada um vai ser descontado do salário para manutenção do sindicato. Tá? É o 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Então, o sindicato existe, mas o trabalhador ele se filia ao sindicato se quiser. O 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, as negociações coletivas de trabalho são entre sindicatos, então é obrigatória a participação do sindicato nela. Até porque se não tivesse a obrigação, né, provavelmente ela não ocorreria, ou não ocorreria de maneira justa. O 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, o trabalhador, ele é filiado ao sindicato, mas ele se aposentou, ele ainda preserva, ele conserva o direito, né, de votar e de ser votado dentro do sindicato. Então, o servidor aposentado, mas que ainda se está filiado ao sindicato, ele pode, por exemplo, se candidatar à presidência do sindicato. Tá? E também pode votar, né, quando tiver eleições lá dentro. Ou, por exemplo, eles estão decidindo, faz uma assembleia para decidir alguma demanda lá do serviço. O aposentado, ele também tem o direito de voto. O 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura de direção ou representação sindical, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, a partir do registro da candidatura de um empregado, o empregador ele não pode demitir esse empregado. E se ele for eleito, né, tá falando aqui, que até um ano depois do final do mandato. Então, vamos falar que o mandato dele durou 3 anos, 4 anos. Então, nesse período ele não pode ser demitido. E depois que terminar esse período, né, até um ano depois, ele também não pode ser demitido. A não ser, né, toda regra tem uma exceção, que ele cometa uma falta grave, tá? E essa falta grave é definida em lei. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Então, como eu falei para vocês, a gente tem a Constituição que divide duas classes trabalhadoras, né? As urbanos e os rurais. Aí aqui está falando que essas disposições dos sindicatos, né, se aplicam também aos sindicatos rurais. E agora o artigo 9º.
é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, ao trabalhador, tá? Aqui no artigo 9º, é assegurado o direito de greve e compete ao trabalhador decidir quando ele vai fazer a greve ou não e qual direito que ele vai cobrar nessa greve ou não, tá? Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, gente, existe uma lei que define quais são as atividades essenciais, quais as atividades que não podem parar. Se eu tenho uma greve, vamos colocar um exemplo aqui, a greve do pessoal da saúde, eles têm ainda que manter um mínimo da atividade deles, tá? Eles não podem paralisar totalmente, porque tem pessoas que, se essa atividade parar, tem pessoas que vão sofrer drasticamente as consequências, né? No caso do pessoal da saúde, pode ter pessoas que venham a óbito. Então, eles têm que manter lá um mínimo de serviço que vai assegurar um atendimento mínimo para as pessoas que procurarem a saúde pública. Tá? Mas isso acontece também com outras atividades, por exemplo, a segurança, né, que é o caso da Polícia Civil. Né? Então, ela não pode paralisar, ela pode fazer greve, mas não pode paralisar totalmente o serviço dela, não. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis à pena da lei. Então, está falando aqui, pode fazer a greve, mas você não pode cometer abuso também não. Se você cometer abuso, você vai ser responsabilizado. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão. Então, a gente está assegurando aqui tanto a participação do empregado quanto a participação do empregador. Tá? Que tanto o patrão quanto o empregado, eles têm direito de participação, né, nos colegiados dos órgãos públicos que vão tratar de interesses profissionais ou de interesses previdenciários. O artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Então, também aqui é um direito do empregado, né? Que nas empresas com mais de 200 empregados, você eleja um representante desses empregados, para que ele possa tratar direto com o empregador, né? Trazer uma relação mais próxima, levar as demandas do serviço, né, dos empregados para o empregador. Então, agora, passado esses artigos, né, nós vamos até o artigo 11, a gente vai fazer algumas questões. Olha esse aqui, ó, da Polícia Civil, né, de Minas, concurso de 2011. Na Constituição de 1988, os direitos sociais foram enumerados no artigo 6º, e são eles. Tá vendo, gente, que é importante a gente gravar aqueles artigos que estão lá no artigo 6º? Tá? Então, vamos lá. A educação, certo. A saúde, a propriedade. Propriedade aqui, gente, a gente não precisa de uma atuação positiva do Estado, não. A gente precisa de propriedade, na verdade, é um afastamento do Estado não interferir nesse direito meu, né? Então, aqui não é a propriedade, tá? Esse aqui tá errado. A gente tem que lembrar, igual eu falei para vocês, que os direitos sociais, eles estão lá nos direitos de segunda dimensão, que eu preciso de uma atuação, eu preciso que o Estado tome alguma providência para que aquele direito seja assegurado, ok? Então, esse aqui já tá errado, já tá... Então, aqui é a letra B. Educação, saúde, a igualdade. Então, gente, eu não tenho esse direito da igualdade, não, tá? Esse aqui tá errado, né? A gente tem que lembrar lá do Pax, Mel, Mora, Assis, não é? Então, vamos lá, eu tenho lá previdência social, alimentação, transporte, segurança, saúde, maternidade e infância, né? Proteção à maternidade e à infância, educação, lazer, moradia, trabalho, assistência aos desamparados, né? Então vamos lá de novo. A de alimentação, T de trabalho, S de saúde, segurança, M de maternidade e infância, proteção, né? Maternidade e infância, E de educação, L de lazer, mora de moradia, trans de transporte e assis de assistência aos desamparados. Não tem igualdade.
Então, vamos lá para C. Educação, ok. Saúde, ok. Alimentação, ok. Trabalho, ok. Moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, certo? E assistência aos desamparados, certinho. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C, tá? Mas vamos ver a D, o que está de errado. Tá aqui, educação, saúde, segurança, trabalho, moradia, lazer. Colocou aqui de novo, ó, segurança, tá vendo? E previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Na verdade, aqui tá faltando, né, gente? Aqui não tem todos, tá? Tá faltando. Vamos lá ver o que tá faltando, né? Previdência social, tá aqui. A alimentação, não tá aqui, tá vendo? Tá faltando a alimentação. Então, de cara, essa aqui tá incompleta, tá? A mais correta é a letra C, que tem todos, tá ok? Não vou colocar lá para conferir o gabarito, que a gente já fez aqui, tá? Mas quem tiver a apostila e quiser conferir, é só clicar no link azul aqui, grava o número da página, ó, que é 62, clica no link azul que já vai direto pro gabarito. Aí depois você só vem aqui e digita o número da página que você estava. O 9.3, então agora a gente vai falar sobre a nacionalidade. Né? A nacionalidade é o vínculo que o indivíduo tem com o país, né? Com o país que ele nasceu ou o país que vai fornecer para ele essa relação, né, de acordo com as condições de nascimento dele. Então vamos lá. Aqui no Brasil, como que a gente regula a nacionalidade, né? São brasileiros, né? Então tem aqui, ele elegeu dois tipos de brasileiros, né? Os natos, vou passar só um pouquinho e eu volto, tá? Os natos e os naturalizados, tá? Então quem são os brasileiros natos? Os brasileiros natos são os que nascem aqui no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, né? Porque aqui a gente está falando dos brasileiros natos por critério de solo, que nasceu no país. Então tem dois critérios de nacionalidade, o critério de solo e o critério de sangue. Então é quem nasceu aqui ou quem é filho de brasileiro, né? Tem a descendência brasileira. Então aqui, brasileiros natos, tá? Se eu tenho, esse exemplo que está dando aqui, se eu tenho dois pais estrangeiros, né? Duas pessoas, um casal de estrangeiros, eles vêm passear aqui no Brasil e a criança deles nasce aqui no Brasil, sem eles passeando, então essa criança ela tem direito à nacionalidade brasileira, tá? E aqui tá falando, faz uma ressalva importante, tá? Que os estrangeiros, os pais que vierem, eles não podem estar a serviço do país. Não é os dois não, tá, gente? Se um tiver a serviço do país, já basta, tá? E a criança, ela é estrangeira, ok? Os nascidos no estrangeiro, B aqui, ó. Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Então, vamos lá, ó. Nascido no estrangeiro, então eu tenho uma criança que nasceu lá no exterior, mas ela tem o pai ou a mãe brasileira, não precisa ser os dois, tá? O pai ou a mãe brasileira. Então, por exemplo, eu tenho um brasileiro, casou com uma canadense. E aí eles passam um tempo lá no Canadá, tá? E a criança, ela nasce no Canadá, mas ela tem direito à nacionalidade brasileira porque o pai dela é brasileiro e ele vai estar lá no Canadá a serviço do Brasil, tá? Então aqui, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui é critério de sangue, critério de descendência. Então a criança pode nascer lá no exterior, se o pai ou a mãe dela for brasileiro e se ele estiver a serviço do país, né, representando o país. O C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileira ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, gente, eu tenho uma criança que é filho... Opa, falhou aqui. Então, eu tenho uma criança que
ela é filha de pai ou mãe brasileiro, tá? E essa criança, ela nasceu lá no exterior. Se o pai e a mãe for lá na repartição competente, né, no consulado, e registrar o nascimento dessa criança, essa criança ela tem direito à nacionalidade brasileira. Ou ainda, se eles não fizerem, os pais não fizerem esse registro, e essa criança ela vier morar no Brasil e depois de atingida a maioridade, né, depois que ela completar os 18 anos, ela for lá e optar pela nacionalidade brasileira. Ok? Então, esses são os brasileiros natos. Tá? Então, eu tenho lá a opção de quem nasceu aqui, mesmo que mesmo se for de pais estrangeiros, né? Se os pais estrangeiros não tiverem a serviço do Brasil, eu tenho a opção ao contrário, de um pai ou a mãe brasileira, a criança nasce no exterior e esse pai ou a mãe ela está a serviço do Brasil, então a criança também é brasileira. E tem a opção dos pais, ou pai ou a mãe brasileira, mesmo que não esteja a serviço do Brasil, essa criança nasce, o pai e a mãe vai lá e registra a criança no consulado, né, na repartição brasileira competente, ou a criança, ela vem residir no Brasil e depois que ela atinge os 18 anos, ela opta pela nacionalidade brasileira. Esses são os brasileiros natos. Os naturalizados são os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, gente, se eu tenho um estrangeiro que veio para o Brasil, né, vamos falar agora porque o termo mais apropriado agora é migrante. Eu tenho um migrante que veio de língua portuguesa, que veio para o Brasil, e como que ele adquire a nacionalidade brasileira, né? Como que ele é naturalizado? Quando ele tiver aqui residência, né, por 1 ano no mínimo, e esse 1 ano ele tem que ser ininterrupto, né? Então ele não pode sair daqui, voltar lá para Portugal, morar lá 2 meses, depois voltar para cá e aí completando 1 ano assim. Não, ele tem que morar 1 ano aqui no Brasil. E também ele tem que comprovar a idoneidade moral. Então, se for uma pessoa de origem de país português, ela tem que ficar aqui 1 ano ininterrupto e também comprovar a idoneidade moral. Tendo esses 2 requisitos, ela consegue se tornar brasileira. Outra possibilidade, né, da naturalização: os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, gente, para os estrangeiros, né, para os migrantes de outro país que não seja país que falam a língua portuguesa, eu tenho outros critérios. Esses critérios vão ser morar no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Então, aqui, tá vendo que os critérios, eles são bem mais rígidos, né? Morar há mais de 15 anos ininterruptos. Então, tem que ter mais de 15 anos ininterruptos e comprovar, né? Não ter a condenação penal. Então, não pode ter condenação penal, tem que ter mais de 15 anos de moradia no Brasil, ininterruptos. Aqui é só um bizuzinho. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, gente, aqui é uma camaradagem com Portugal, né? Se Portugal prevê lá direitos lá, né, que vão atribuir direitos inerentes aos brasileiros, como se ele português fosse, aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, vai tratar os portugueses como se brasileiros fossem, tá? O parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, gente, as leis infraconstitucionais, elas não podem diferenciar brasileiros natos de brasileiros naturalizados, mas a Constituição pode. E acontece, tem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Os brasileiros naturalizados não podem ocupar. Por quê? Porque talvez se fossem ocupados por brasileiros naturalizados, poderia colocar em risco, né, a integridade do país, a segurança do país. Tá? Então, alguns cargos, então, são exercidos somente por brasileiros natos. Vamos lá.
o parágrafo 3º, são privativos de brasileiros natos os cargos. Aqui, tá vendo? Essa é uma das diferenciações que a Constituição estabelece. Então, esse aqui também é importante a gente gravar, tá? A gente conhecer quais são os cargos que somente brasileiros natos podem ocupar. Então, o primeiro deles, presidente e vice-presidente da República, né? O cargo maior do executivo, só brasileiro nato, tá? Presidente da Câmara dos Deputados, eu vou falar os dois juntos aqui, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Então, as duas ocupações maiores do Legislativo também só podem ser ocupadas por brasileiros natos. Né? O Congresso Nacional, eu tenho lá, o Congresso Nacional ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado também só cargo brasileiro nato. Então, maior do Executivo, maior do Legislativo. Tá? E agora a gente vai falar do Judiciário. Então, os maiores cargos do Judiciário também, brasileiros natos. Então, ministro do Supremo Tribunal Federal é só brasileiro nato. Gente, aqui lembrando que é o STF, tá? O que defende a Constituição, o que defende as normas infralegais, que é o STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, a gente não tem isso aqui visto aqui não, tá? Então, do STJ, os cargos do STJ podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. O inciso 5, da carreira diplomática. Por que o da carreira diplomática sobre o brasileiro nato? Porque é uma representação do Brasil no exterior. Então, aqui vai ser estabelecida essa diferenciação, né? A representação do Brasil vai ser de brasileiro nato. De oficial das Forças Armadas, porque está relacionado com a defesa do nosso Estado, né? A defesa do Brasil. O 7, de ministro de Estado da Defesa, também pelo mesmo motivo. Tá? E como que a gente vai gravar aqui quais são os cargos privativos de brasileiro nato? A gente fez um mnemônicozinho, tá? Esse é bem facinho, ó, mp3.com, tá? mp3.com. Como que é esse mp3? O M de ministro de Estado de Defesa, ministro de Estado de Defesa, está relacionado com a defesa do país, né? Ministro de Estado de Defesa. P3 são os 3 presidentes, né? Presidente da República e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. E o CON, de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas. Gente, repetiu aqui, tá? Mas aqui vocês desconsideram esse ministro de Estado da Defesa aqui e põe ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, MP3. M de Ministro de Estado de Defesa. O P3, né, que são 3 P's, na verdade. Os 3 presidentes. Presidente do Brasil, né, presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, com carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do STF. Ok? Então, é esse aí, ó. MP3, parágrafo 4º. Quando será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro? Quando será declarada a perda da nacionalidade? Então, aqui o parágrafo 4º trouxe para a gente algumas opções de perda de nacionalidade. 1. Tiver cancelada a sua naturalização. Então, aqui está falando dos brasileiros naturalizados, né? Então, quando que a naturalização vai ser cancelada? Por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se o estrangeiro ele foi naturalizado brasileiro e ele exerceu alguma atividade nociva, né, para o interesse da nação e for decretado isso por sentença judicial, ele vai ter a naturalização dele cancelada. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de... Então, gente, olha aqui, ó, esse aqui ele dá um trabalhinho mais para entender, o inciso 2. Vai ser declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, aqui tanto para o brasileiro nato quanto para o brasileiro naturalizado, tá? Então, se eu sou brasileiro nato, eu adquiro outra nacionalidade, eu perco a minha nacionalidade brasileira. Mas existem exceções, existem casos que eu vou poder conservar tanto a brasileira quanto a outra nacionalidade que eu adquiri.
tá? Então, quando que eu vou poder conservar a minha nacionalidade brasileira? Se eu adquirir outra nacionalidade, né? Em caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, se eu sou nacional do Brasil, sou brasileiro nato e vou para o exterior, mas lá no exterior eu tenho um reconhecimento originário da nacionalidade do outro país. Tá? Eu não pedi, eu não solicitei aquela nacionalidade, ela já é um critério já definido, estabelecido por lei, como um critério de nacionalidade, tá? Nata lá do outro país. Então, nesses casos, eu não perco a nacionalidade brasileira. O B, nos casos também de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, o brasileiro nato, ele sai daqui do Brasil e vai morar no exterior. Só que para ele permanecer nesse país, o país exige que ele solicite a naturalização. Então, quando é uma exigência do outro país, quando é imposto, o brasileiro ele não perde a nacionalidade dele, brasileiro, ok? Então, a regra é perder, mas existem essas duas exceções. O artigo 13, aqui, ó, a língua portuguesa é o idioma oficial da República. Esse artigo é importante também, tá, gente? Então, língua portuguesa, idioma oficial. Super simples. Parágrafo 1º, aí começa a complicar um pouquinho. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Bandeira, hino, armas e selo nacional. Então, vamos lá. Como que eu vou decorar quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Pelo mnemônicozinho aqui, Bahia. Então, símbolo, Bahia, tá? O símbolo do Brasil é a Bahia. BA de bandeira, HI de hino, A de armas, S de selo nacional. Então, Bahia, BA de bandeira, HI de hino, A de armas e S de selos nacionais, tá? Então, símbolos da República Federativa do Brasil é a Bahia. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Vamos praticar. Vou fazer uma função aqui, uma questão aqui. Vamos lá. No capítulo referente à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estejam a serviço de seu país, são considerados brasileiros, natos, naturais, naturalizados, nacionais. Aqui a gente já elimina duas alternativas de cara, né, gente? Quais são os tipos de brasileiro que eu tenho? Nato e naturalizado. Então, aqui eu já eliminei B e C, não é isso? Aí, vamos analisar a questão. Tô falando aqui, ó, nascido na República Federativa do Brasil. Ele nasceu na República Federativa do Brasil, porém, ele é filho de pai estrangeiro, né? E só que os pais dele, eles não, tá falando aqui, ó, não estejam a serviço do país. Então, eles vieram passear aqui, não estão de serviço, tiveram a criança aqui. Essa criança, ela é nata, né? Ela tem o critério de nacionalidade pelo critério de solo. Ela nasceu aqui na República Federativa do Brasil e os pais dela não estão representando o país de origem. Estão aqui a passeio, né? Ou estão aqui fixando a residência, não a serviço do país. Então, eles são aqui, nesse caso aqui, a resposta certa é a alternativa A. Tá? A gente vai falar do artigo 14, dos direitos políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, tá? Então, gente, tá falando aqui que o povo tá reforçando aquela ideia de soberania popular, né? E como que essa soberania popular ela é exercida? Pelo sufrágio universal e através do voto, tá? Então, a gente tem aqui dois tipos de democracia, tá? A democracia direta e a democracia indireta. A democracia indireta, igual falei para vocês na primeira aula, quando eu elejo um representante e esse representante decide para mim. Ou a democracia direta,
que é quando a própria população decide sobre uma demanda do país, tá? Então ela vai decidir, né, vai ter a democracia direta dela nos casos de plebiscito, referendo ou iniciativa popular, tá ok? Então, esses três aqui, plebiscito, referendo e iniciativa popular, a gente fez um esqueminha aqui, vamos ver como que ficou, olha. O plebiscito, convocação dos eleitores, aqui ó, convocação dos eleitores do país a aprovar ou rejeitar questões relevantes antes da existência de lei ou ato administrativo. Assim, a população diz se quer ou não que ele seja aprovado. O referendo. O referendo também é uma consulta popular, então tanto o plebiscito quanto o referendo são consultas populares, mas ele é convocado depois que o ato já foi aprovado, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. Iniciativa popular. Representa uma das formas de deflagração do processo legislativo, via reunião das assinaturas pelo eleitorado brasileiro, para que seja possível apresentar na Câmara um projeto de lei. Tá? Então, a iniciativa popular é quando o povo ele elabora um projeto de lei, colhe as assinaturas, né, falando que aquele eleitorado ele quer aquele projeto de lei, e aí ele tem que ser analisado, tá? Pelo poder legislativo. Então, como que eu faço aqui, ó? O plebiscito e o referendo são consultas populares. Como que eu faço para diferenciar os dois, né? Aqui a população ela vai ser consultada sobre determinado ato ou não, se a população quer aquele ato ou não. Então, qual que é a diferença como que eu gravo a diferença de um e de outro? O plebiscito, né? A gente vai pegar o P do plebiscito, de pré. Então, é uma consulta, é uma pré-consulta, tá? É uma consulta anterior, né? Que vem de antes, pré. Eu vou lembrar desse sufixo pré, desse prefixo pré, e vou lembrar que pré é uma coisa que vem antes. Então, plebiscito é uma consulta anterior ao ato. Tá? Se o plebiscito é uma consulta anterior, o referendo é uma consulta posterior, que vai ratificar ou rejeitar aquele determinado ato. E a iniciativa popular é quando a população ela tem iniciativa de criar o projeto de lei e colher as assinaturas, né? E aí encaminhar esse projeto para o legislativo. Aqui, ó, artigo 61 também, parágrafo 2º da Constituição Federal, a título de curiosidade. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito assinado, tá? Por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, para eu propor uma iniciativa popular, eu tenho que fazer um projeto de lei e tenho que arrecadar, né, 1% das assinaturas do eleitorado nacional, tá? Eleitorado nacional. E aí, esse eleitorado nacional ele tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, tá? E cada estado desse ele tem que preencher pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um, tá? Então, 0,3% dos eleitores de cada estado e 1% dos eleitores nacional. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são, tá? Então, alistamento eleitoral e o voto, quando eu vou lá no TRE, né, e faço o meu alistamento eleitoral, eu falo que eu tenho condições de voto, né? Eu vou lá e faço o meu título de eleitor. São obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo, quer dizer, tem a escolha de ir votar ou não. Os analfabetos maiores de 70, viu gente? 70, não é 60. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, é facultativo para quem tem entre 16 e até antes de completar 18 anos, para maiores de 70 e para os analfabetos. E é obrigatório para todo mundo maior de 18 anos. Então, entre 18 e 70 anos, né, e antes de completar 70, a pessoa ela é obrigada a ir votar. Aqui, ó, não podem alistar-se, então são inalistáveis, tá? Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então, não podem votar nem estrangeiros,
nem conscrito. Aí lembrando aqui que conscrito é quem está no serviço militar obrigatório, tá? O homem lá, né? Quando é convocado, né, para cumprir o serviço militar obrigatório, ele também não vota. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Então, para que uma pessoa seja candidata, ela tem que atender esses requisitos, né? Condições de elegibilidade. Ela tem que ter a nacionalidade brasileira, lembrando que para alguns cargos eu tenho que ser brasileiro nato. 2. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral e o domicílio eleitoral na circunscrição, tá? Então, por exemplo, se eu vou ser candidato a prefeito de Sete Lagoas, o meu domicílio, gente, é o domicílio eleitoral, tá? Não é o meu domicílio residencial, não. Então, por exemplo, eu posso candidatar para prefeito de Sete Lagoas e morar em Auma, mas eu voto aqui em Sete Lagoas, ok? Então, domicílio eleitoral na circunscrição. Tem que ter afiliação a um partido político. Então, a filiação a partido político ela é obrigatória. 6. A idade mínima de. Então, tem algumas idades mínimas, né? Então, vamos lá na tabelinha aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui, ó. Para presidente e vice-presidente, 35 anos. Governador e vice-governador, 30. 35, 30. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Juiz de paz é o que celebra casamento, tá, gente? Então, 21 anos. Então, 35, 30, 21. E vereador, 18 anos, tá? Então, são as idades que as pessoas podem se candidatar. São inelegíveis os inalistáveis, então, não podem ser eleitos, tá? Então, ali no parágrafo anterior, eu estabeleci quais são as condições para eu me candidatar. E aqui está trazendo algumas opções, algumas vezes que a pessoa ela não pode ser eleita. Então, não pode ser eleita os inalistáveis, aí a gente vai lembrar aqui que os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos, e também não podem ser eleitos os analfabetos. Então, aqui, gente, eu tenho duas coisas. O primeiro aqui, ó, não podem votar, são inalistáveis, estrangeiros e conscritos. E não podem se eleger os inalistáveis e os analfabetos, ok? Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Tá falando aqui, gente, que a gente vai ter uma reeleição, tá? Então, eu posso ser eleito e depois posso ser reeleito por um período subsequente, ok? Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, tá falando aqui, gente, os cargos do executivo, né? Eles, para você candidatar a outro cargo, você está num cargo que ocupa outro, você tem que renunciar àquele cargo seu até 6 meses antes do pleito aqui, antes de iniciadas as eleições, né? A candidatura, né? De anunciar a candidatura dele. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador do estado ou território, do Distrito Federal, prefeito ou quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo a candidato à reeleição. Então, a gente está falando aqui também uma situação de inelegibilidade, não pode ser eleito, né, na mesma jurisdição em que for titular, né, na mesma jurisdição que a outra pessoa já foi eleita. Então, por exemplo, se eu tenho o prefeito, por exemplo, de Sete Lagoas, né, ele foi eleito, e aí o prefeito de Sete Lagoas foi eleito, e a esposa dele quer se candidatar de novo, tá? Dentro dessa circunscrição aqui de Sete Lagoas, quer candidatar, por exemplo, à Câmara dos Vereadores, né? Quer candidatar a vereador. Ela não pode se candidatar, por quê? Porque o marido dela já é prefeito dentro dessa cidade, tá? É o que a gente chama de inegibilidade reflexa.
ok? O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Então, gente, eu tenho os militares que são inalistáveis, né, que são os conscritos, que cumprem o serviço obrigatório, mas os outros militares, eles são alistáveis. E ele pode ser eleito dentro dessas, respeitar dessas condições aqui. Então, a primeira condição, se contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá se afastar das atividades. Tá? Então, a primeira opção, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai se afastar das atividades. A segunda opção, se contar mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, ele vai passar automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, vamos lá, menos de 10 anos de serviço, se afasta da atividade. Mais de 10 anos de serviço, ele é agregado e, se eleito, ele passa automaticamente para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inexigibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerado vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso do exercício de função, cargo, emprego na administração direta ou indireta. Então, eu vou ter alguns outros casos de inelegibilidade previstos em lei complementar. Tá? Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, gente, o mandato eletivo, né, o candidato, ele ganhou, ele foi eleito, esse mandato ele pode ser impugnado, tá? Até 15 dias depois da diplomação, tá? E essa ação de impugnação, ela tem que vir com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, tudo relacionado ao dinheiro, tá? Abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Então, se uma pessoa ela impugna o mandato eletivo, né? Ela entra com essa ação tentando provar que o candidato ele agiu com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, essa ação ela vai ser em segredo de justiça, quer dizer que ela não vai ser aberta ao público. Tá? Algumas pessoas somente é que vão ter acesso a essa ação. E o autor da ação, né, quem promoveu essa ação contra o candidato eleito, ele vai responder, né, na forma da lei, se essa acusação for uma acusação muito fraca, né, sem provas concretas, ou se essa acusação for uma acusação de má fé, né, a intenção do autor da ação era somente prejudicar o candidato. Bora, próximo artigo. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, gente, a regra é preservar direitos, né? A Constituição é uma Constituição cidadã. Então, os direitos políticos, eles não podem ser cassados, a regra. Mas existem, né, casos de suspensão dos direitos políticos, tá? Então, nunca eu perco os direitos políticos pro resto da vida, mas eles podem ser suspensos, tá? Então, posso ter um período ali que eu não posso exercer esses direitos políticos. E quando que isso vai acontecer, tá? A lei traz pra gente aqui os casos de suspensão dos direitos políticos. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, tá? Então, se a minha naturalização foi cancelada, eu sou um estrangeiro, pedi a naturalização e ela foi cancelada por sentença transitada em julgado, eu tenho... Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, gente, a regra aqui é a manutenção dos direitos políticos, né? A gente tem uma Constituição cidadã que tenta preservar direitos. Então, a regra é que os direitos políticos, eles não podem ser cassados. Mas existem exceções, né, em que a pessoa pode perder ou ter suspensos esses direitos políticos, tá? A suspensão aqui eu vou deixar de exercer esses direitos por um prazo, mas passadas as condições da suspensão, eu volto a exercer esses direitos políticos. Então, o primeiro caso aqui de perda ou suspensão é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, se eu tenho um estrangeiro, ele veio residindo no país, teve a naturalização dele cancelada por sentença,
e essa sentença ela não tem como mais ser recorrida, então ele também vai perder os direitos políticos dele, ele não pode votar, tá? Não pode votar, não pode ser votado, não pode decidir sobre plebiscito, referendo, né, ou movimentar uma iniciativa popular. 2. Incapacidade civil absoluta. Então, os incapazes, absolutamente incapazes, né, eles não podem exercer, não têm, né, tem a suspensão dos direitos civis ou políticos. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, enquanto a pessoa estiver cumprindo a pena, né, estiver cumprindo a condenação criminal, ela tem os direitos civis e políticos dela cassados. 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Então, se também um funcionário público comete uma improbidade administrativa, ele tem a perda ou suspensão dos direitos políticos. A perda ou suspensão dos direitos políticos só ocorrerá nos casos do artigo 15, né, conforme o esquema abaixo. Vamos lá para o esquema abaixo. Aqui, Caim condena, impro recusa. Caim condena, impro recusa. Caim condena, impro recusa. Tá? K de cancelamento, IN de incapacidade civil absoluta, condena de condenação criminal, né? E a condenação criminal é transitada em julgado, enquanto ele estiver cumprindo a pena, então enquanto durarem os efeitos. Impro de improbidade administrativa e recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou pretensão alternativa nos termos do artigo 5º, 8. Então, no caso, por exemplo, do alistamento do exército, tá? Se eu me recuso a cumprir o alistamento no exército por um motivo de religião, por exemplo, e eu não cumpro a minha prestação alternativa, eu tenho os direitos civis cassados, tá? Direitos civis não, os direitos políticos cassados. Então, agora, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, gente, se eu tenho uma lei que alterou o processo eleitoral, ela é publicada hoje, dia 22/11, ela entra em vigor a partir de hoje, tá? Ela começa a produzir efeitos a partir de hoje, mas ela só vai ser aplicada nas eleições do ano que vem, se houverem eleições no ano que vem, tá? Se eu tiver eleição esse ano, ela não é aplicada. Então, bora fazer uns exercíciozinhos aqui. Vamos lá. Aqui, ó. 39. Assinale a alternativa incorreta. Tô pedindo a errada. Gente, toma cuidado com isso na hora da prova, tá? Marca lá, circula, escreve que você quer a errada. Então, a errada. O alistamento eleitoral é facultativo para... Então, gente, vamos lá definir mais fácil da gente definir quem são os obrigados a votar, né? Entre 18, maior de 18 e menor até os menores de 70 anos, né? Então, maiores de 60 anos, ele está compreendido nesse espaço. Então, maiores de 60 anos, eles são obrigados a votar, tá? Então, ele não é, esse alistamento, ele não é facultativo, ele é obrigatório, ok? Então, a A está errada. B, maiores de 16 e menores de 18. Tá? Gente, entre 18 e 70, ele está compreendido dentro desse espaço? Não está. Então, os maiores de 16 e menores de 18 é facultativo o alistamento eleitoral. Ele vota, ele faz o alistamento dele se ele quiser, né? Então, essa aqui também, a alternativa B, ela é um caso facultativo. Os analfabetos também é um caso facultativo. Maiores de 70 anos, maiores de 70 anos é facultativo ou obrigatório? Facultativo. Então, a alternativa que eu tenho que marcar aqui é a alternativa incorreta, né, que não é um caso facultativo do alistamento eleitoral, é a alternativa A. Aqui, vamos fazer essa. 41. Excetuando seus portugueses equiparados, o estrangeiro no Brasil pode votar, mas não pode ser votado. Gente, o estrangeiro, ele é inalistável, não é isso? Ele não pode votar nem ser votado. Então, não pode votar nem ser votado. Alternativa
C, ok? Quem quiser conferir o gabarito é só clicar lá no link azul, tá? Eu vou passar aqui para o próximo artigo para a aula não ficar muito grande. Gente, quem quiser esse material no canal, tá? A gente está com uma promoção, vou deixar para vocês aqui na descrição a promoção, tá? Para aquisição do material, tá? Aqui, o artigo 17, agora a gente vai falar sobre os partidos políticos, o último artigo da nossa aula. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Tá? Então, os partidos políticos ele têm uma autonomia, uma liberdade, né? Liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção, resguardados a soberania nacional. Então, partido nenhum pode passar por cima da soberania nacional, do regime democrático de direito e do pluralismo, tá? Dos direitos fundamentais da pessoa humana. E tem que observar os seguintes preceitos, né? Os seguintes requisitos. Então, para a criação de um partido político, o partido político ele tem que ser de caráter nacional. Não existe partido político de caráter estadual, de caráter municipal. Ele abrange todo o território brasileiro, tá? 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Por quê, gente? Porque se eu recebo recurso financeiro de entidade ou governo estrangeiro, eu estou trazendo um interesse estrangeiro para dentro do Estado, tá? Para dentro do Brasil. Então, se um candidato desse for eleito, a chance dele talvez dar mais valor para um interesse estrangeiro é grande. Então, isso é vedado. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. E o 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre a organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Gente, então o partido político ele tem autonomia para se estruturar, tá? Ele não depende de nenhuma autorização, ele pode exercer essa estruturação de acordo com como ele bem entender. Aqui traz outras duas informações importantes, tá? A primeira aqui tá que ele tem que estabelecer um estatuto, né? Ele tem que criar um estatuto e nesse estatuto devem ter normas de disciplina e fidelidade partidária. Outra informação importante que está falando aqui, que o partido ele pode fazer a coligação que ele bem entender nas eleições majoritárias, tá? Mas aqui, quando for a eleição proporcional, ele não pode fazer coligação. Eu não vou entrar no mérito do que é a eleição majoritária e do que é a eleição proporcional, não, mas para a gente ter uma noção, a eleição proporcional é aquele que a gente chama de voto de tabela, né? Que a gente vota no partido político, ou vota na coligação e o candidato ele é eleito por um número de votos do partido, entendeu? Então o partido pode trazer um outro candidato que teve um número pequeno de votos. E as eleições majoritárias é que aquele candidato ele tem que ter a maioria dos votos, tá bom? Então simplificadamente é isso. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o artigo anterior falou que ele tem que criar um estatuto, o parágrafo anterior, e o parágrafo 2º está falando que esse estatuto tem que ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. O parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Tá? Então, aqui está dando alguns direitos do partido político, do fundo partidário, que é de caráter monetário, e acesso ao rádio e à televisão, né? Fazer propaganda dos candidatos do partido. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que
Então, tá falando aqui, o parágrafo 3º falou que tem direito, né, ao fundo partidário e acesso ao rádio e televisão. E o parágrafo 3º tá falando que quando que vai ser concedido, né, esse direito. Então, vai ser concedido esse direito aos partidos políticos que cumprirem alternativamente, né, ou um ou outro, tá? Não precisa ser os dois, é isso que tá falando aqui. Ou eu cumpro o inciso 1 ou eu cumpro o inciso 2. Então, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada um delas. Então, para ter acesso ao fundo partidário, né, a pessoa eleita tem que ter, nas eleições para a Câmara dos Deputados, 3% dos votos, tá? 3% dos votos válidos. E esses votos, eles têm que estar distribuídos, né, nos estados, nas unidades da federação ou nos municípios, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada um deles, em cada unidade federativa, tá? Então, no mínimo 3% do total e 2% em cada unidade federativa. 2. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, 15 deputados federais distribuídos, né, em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ok? Parágrafo 4º. Vedada a utilização de partidos políticos de organização paramilitar. Tá? Eu não posso ter um partido político que vai armar as pessoas contra o governo, ou vai armar pessoas para se protegerem, né? Então, gente, aqui, parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Então, gente, se um candidato ele foi eleito, mas ele não atingiu os requisitos lá para participar do fundo eleitoral, ou o partido dele, né, não atingiu os requisitos para participar do fundo eleitoral, ou acesso gratuito ao rádio e à televisão, esse candidato, ele pode sair, ele pode deixar o partido e ir para um partido que alcançou esses requisitos, tá? Só que essa saída, essa movimentação de candidatos de um partido para o outro, ele não pode gerar esse direito ao fundo de partidário ou ao acesso à televisão. Por exemplo, eu tenho um partido político que faltam, por exemplo, 3 candidatos para que ele atinja os requisitos do parágrafo 3º. Aí ele vai lá e convence 3 candidatos a saírem dos outros partidos e ir para o partido dele. Tá? Essa saída desses candidatos e ida para o partido dele, fazendo ele completar a cota, ele não vai gerar esse direito ao fundo partidário, tá? Justamente para evitar esse tipo de movimentação. É hora de praticar. Vamos fazer uma prova. Vamos fazer essa aqui, ó. Acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa correta. A filiação partidária é condição de elegibilidade, tá certo, né? Cabendo aos partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica de direito público interno, no cartório de registro civil do respectivo ente federativo ao qual é vinculado, promover o registro de seu estatuto no Tribunal Regional Eleitoral, ato conhecido como notícia de criação de partido político. A gente tem algumas informações na Constituição que a gente vai analisar aqui, né? Primeiro, que a filiação partidária é condição de elegibilidade, né? Tá certo. O partido político, ele, após adquirir a personalidade jurídica, ele tem que registrar o estatuto dele no TRE. No TRE, não. Ele tem que registrar o estatuto no TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque ele é a nível nacional, né? E não a nível estadual ou não a nível regional. Então, ele tem que registrar o estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Alternativa A está errada. B. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir o regime de suas coligações nas eleições proporcionais. A gente viu lá, gente, que as coligações nas eleições proporcionais, elas não podem existir, não é isso? Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C.
O direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, é garantido aos partidos políticos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Essa aqui, gente, essa tá correta, né? A letra de lei. Então, alternativa correta, alternativa C. Vamos dar uma análise nas outras alternativas aqui. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos constitucionais que asseguram direito ao fundo partidário, é vedado filiar-se a outro partido. Não, a gente viu que pode ocorrer essa movimentação, né, gente? Essa movimentação só não vai gerar ao partido que ele foi esse direito ao fundo partidário, né? Mas o direito de se movimentar ele tem. Alternativa E. Os partidos políticos não podem estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Eu não vou nem acabar de ler, tá, gente? Os partidos políticos, eles são obrigados a criar estatuto e nos estatutos tem que ter, né, norma de disciplina e de fidelidade partidária. Então, a alternativa correta é a alternativa C, de Síria. Então, a gente terminou a nossa terceira parte, tá, de constitucional para a prova de direitos humanos da Polícia Civil. Desejo a vocês boa sorte. Até a próxima.